Olá, muito bem-vindos todas, todos e todes ao Mural da Manhã, o nosso programa de entrevistas locais, nacionais e internacionais. Hoje nós vamos falar sobre o 1º de maio e a luta pelo fim da escala 6x1. Mas antes, como de praxe, vou trazer aqui para vocês o que aconteceu num dia como hoje. Num dia como hoje, o sociólogo e ativista que está aparecendo aí na tela para vocês, a sua fotografia, ativista dos direitos humanos, Herbert de Souza, o Betinho, junto com outros participantes do movimento pela ética na política, lançou a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. O lançamento dessa campanha foi justamente num dia como hoje, 24 de abril, lá em 1993. A Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida encabeçou, entre outros projetos, o famoso Natal Sem Fome, que visava coletar doações de alimentos para garantir a segurança alimentar, principalmente das populações mais pobres. Cidadãos, entidades e empresas são convocadas para ajudar no combate à fome, principalmente por meio de doações de alimentos, e naquele ano o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mapeou pela primeira vez a miséria no país. E é isso que faz com que se encabece toda essa luta do Betinho e de outros movimentos para o combate à fome. Porque o que o IPEA mostra nesse ano é que mais de 32 milhões de brasileiros viviam abaixo da linha da pobreza. A iniciativa liderada pelo Betinho visava contribuir para o combate dessa situação calamitosa que recebia muito pouca atenção por parte do poder público. Comitês independentes foram organizados para arrecadar mantimentos, artistas promoveram shows e eventos em apoio à causa. Segundo o Ibope, cerca de 30 milhões de pessoas contribuíram para a campanha ao longo do ano de 1994. Essa sensibilização grande da sociedade frente ao problema da miséria no nosso país fez com que o governo do Fernando Henrique Cardoso, o FHC, criasse os primeiros programas sociais. Ao tomar posse em 2003, o presidente Lula lança o programa Fome Zero, que depois evolui para o programa do Bolsa Família, de transferência de renda, né, para a política de combate à pobreza, e isso vem justamente da reivindicação e da luta desse movimento contra a miséria no nosso país. Além de toda a sua luta contra a fome, o Betinho também encabeçou movimentos o movimento da sociedade civil em relação à AIDS, porque ele contraiu o vírus em uma transfusão de sangue e teve que conviver com a doença durante toda a sua vida, e em sua vida pública isso repercutiu na criação de movimentos em defesa dos direitos dos portadores do vírus. E junto com outros membros, ele fundou e presidiu até a sua morte a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que é a principal instituição de fomento e de pesquisa que busca o tratamento e a cura da doença. Dois dos seus irmãos, o Enfio, muito conhecido, cartunista, e o Chico Mário, morreram em 1988 em consequência de complicações por conta da AIDS. Mesmo assim, ele não deixou de ser ativo até o fim da sua vida, dizendo que a sua condição de soro positivo o forçava a comemorar a vida todas as manhãs. A sua passagem pela vida rendeu muitos feitos e homenagens, como a música que foi cantada pela Elis Regina, a música é do João Bosco, mas foi interpretada pela Elis Regina, O Bêbado e o Equilibrista. No seu velório foi feito um banquete de frutas, legumes e verduras. As pessoas pobres foram convidadas a comer e celebrar a vida com a barriga cheia, termo que constava numa frase que a gente repete muito e que é do Betinho, que fala: sem a barriga cheia não há cidadania. Com isso, eu abro aqui o tema da entrevista do dia de hoje, que é o 1º de maio, e que depois eu revendo um livro do... agora esqueci o nome do autor, Pedro Basso. Ele tem um livro que fala assim: Tempos Modernos, Jornadas Antigas.
E eu acho que esse é um bom título para a entrevista de hoje. Vivemos em tempos modernos, mas com jornadas antigas, como a jornada da escala 6x1, de trabalho de 6 dias para apenas descanso em um. Fora aqueles que trabalham em uma escala 7x7, sem nenhum dia de descanso. Para falar sobre isso, eu chamo aqui a nossa convidada do dia, a Vanessa Brasil, que é coordenadora do Movimento pela Vida Além do Trabalho, o VAT, é consultora comercial e também trabalhadora da escala 6x1. Muito bem-vinda, Vanessa, ao Mural da Manhã. Obrigada, Sofia, tudo bom? Queria primeiramente agradecer, né, ao portal Desacato pela oportunidade de dar voz ao trabalhador, né? Todos nós somos trabalhadores e eu acho que é muito importante esse movimento das mídias independentes darem espaço para que o trabalhador fale, principalmente sobre um tema tão importante, né, que deixa em evidência um grande problema que estamos arrastando durante décadas, né, que é realmente a falta de dignidade, né, a falta de dignidade para o trabalhador brasileiro, né, para o trabalhador no modo geral, né? E a gente precisa tirar esse elefante branco da sala e falar sobre o problema de fato e resolvê-lo, né? E esse movimento, né, que é o movimento Vida Além do Trabalho, a gente vem fazendo um trabalho bem diferenciado para que a gente consiga atingir esse objetivo de mover as massas, mover as pessoas em torno da sua própria dignidade, né? Então, quando a gente fala sobre o fim da escala 6x1, a gente está falando sobre sobreviver, sobre vida, de fato, né? A gente está falando sobre vidas que estão em jogo, estão sendo perdidas por causa dessa escravidão moderna que a gente vive nos tempos atuais. Obrigada, Sofia. Obrigada, Desacato. Muito obrigada a você por estar aqui. Exatamente, Vanessa, viver e não apenas sobreviver. Essa luta pela redução da escala, não só da escala, mas da redução da jornada de trabalho, que inclusive conseguimos, né, conquistar 8 horas de trabalho diárias, que muita gente, muitos trabalhadores, a gente sabe, principalmente sem contrato de trabalho, tem uma jornada muito maior do que 8 horas, mas é uma pauta histórica do movimento dos trabalhadores. E aí eu queria te perguntar qual que é a importância dessa reivindicação pelo tempo, qual que é a importância e por que uma luta por uma vida além do trabalho? Então, Sofia, a importância são diversas importâncias. Quando a gente fala sobre a luta pela vida além do trabalho, a gente está falando de tudo. Ela vai ultrapassando, ela vai passando, né? Ela vai permeando todas as necessidades humanas, né? Então a gente vai desde a educação, aonde a gente tem pessoas que não conseguem estudar por não ter um tempo. Tem que escolher. Quantos de nós já ouvimos os nossos avós, os nossos pais falando que teriam que escolher entre trabalhar e estudar, por exemplo, né? Então a jornada ela tira o direito à educação. Quando a gente fala também sobre o fim da escala 6x1 ou pela redução da, né, a redução da jornada de trabalho, a gente está falando de uma luta também pela saúde, a saúde física e a mental. Né? Então, a importância também é na área de saúde, e não somente um problema de saúde mental e física, mas um problema de saúde pública, né? Então, é uma questão também que passa, que permeia ali a questão da sobrevivência da saúde física e mental, né? Quando a gente fala sobre as causas puras, a gente está falando também sobre a atuação da nossa fé, né? A gente deixa de nos ligarmos, né, às nossas fés, porque nós não temos tempo para isso. A gente está falando também sobre a valorização da família, né? Sobre acompanhar o seu filho, a sua filha, acompanhar os seus pais, acompanhar você viver em sociedade com mais tempo, né? Então, o fim da escala 6x1, ele vai ultrapassando todas as necessidades humanas, de fato, sabe? E principalmente a questão do despertar de consciência, né? Nós vivemos num mundo onde estamos sempre vivendo em modo automático, né? Um sistema que faz com que a gente desapareça, que desapareça a nossa capacidade de pensar, né? Porque a gente não tem o tempo para isso, para buscar a informação correta, buscar as fontes corretas, a gente parar e pensar qual é o nosso lugar dentro da sociedade, né?
pensar sobre os nossos direitos, as nossas necessidades mais básicas. Então, quando a gente fala sobre essa luta, a gente está falando sobre vida de fato, a gente está falando sobre a necessidade humana que o ser humano tem, né? E como você falou, é uma escala ultrapassada, né, que não faz mais parte da nossa realidade há muito tempo, é uma luta histórica, pessoas morreram para que a gente tivesse um limite de 8 horas dias, né, e isso significa a luta do dia 1º de maio, inclusive, é uma luta importante para que todos se mobilizem em torno dos seus direitos como trabalhador, porque, a importância, ela é muito grande, eu posso ficar o dia todo falando sobre a importância do fim da escala 6x1, mas o principal, a importância do fim da escala 6x1 é a vida, é você ter direito a viver de fato, né, não somente reagir a uma rotina de trabalho, né, não ter a sua folga, né, ali, no caso, no trabalho, né, que é o que as pessoas, têm hoje em dia, né, parece que está revertido aí o papel, né. E dentre todos os elementos que você falou, que o trabalho sem tempo para a vida leva, né, de você não ter tempo para estar em família, para o lazer, para tudo que significa viver, tem também a falta de tempo para se organizar, ou seja, para pensar, né, exatamente sobre a sua vida, sobre o teu trabalho, para dialogar com as pessoas. E aí eu queria, a partir disso, te perguntar sobre o movimento Vida Além do Trabalho. Quem compõe esse movimento? Como que vocês se organizam? E também por que essa pauta do fim da escala 6x1 ganhou tanta dimensão no nosso país? O que fez, né? O que essa pauta tem que foi tão bem recebida pelos trabalhadores do nosso país? Então, Sofia, a primeira coisa, quem é o movimento Vida Além do Trabalho? É uma dúvida, né, que muitas pessoas têm, inclusive trouxe um estranhamento até mesmo para dentro das organizações, né, de lutas sociais, né. Opa, um movimento novo surgindo para falar de uma pauta que está aí, antes mesmo dos anos, né, dos anos 80, dos anos 70, né, uma luta que a gente já faz historicamente há muito tempo e vem um movimento, de repente, vira o Brasil de cabeça para baixo e bota todo mundo para discutir uma pauta que está aí há muito tempo, né, e que a gente ainda não conseguiu. Então, qual é o movimento? O que que é esse movimento? O movimento Vida Além do Trabalho é um movimento independente, né, totalmente orgânico, e eu acho que esse foi o maior diferencial, né, que nós tivemos, foi realmente, a questão do Vida Além do Trabalho ter surgido de uma forma muito orgânica, né. A gente tem o Rick Azevedo, né, que é o fundador do Vida Além do Trabalho, né, o Rick, ele, um trabalhador, um balconista de farmácia, né, com burnout, explorado dentro da condição de trabalhador dele, simplesmente no TikTok, fez vídeos desabafando sobre a sua rotina, reclamando sobre a exaustão no trabalho, reclamando como ele estava sendo explorado até nos feriados, e as escalas dele mudavam o tempo todo, e muitas vezes a empresa exigia que ele estivesse presente no período que ele teria que descansar, que ele teria que esticar mais o tempo dele na empresa. Então, nesse desabafo do Rick, muita gente se identificou ali no TikTok, que é uma rede muito utilizada principalmente pelos jovens. E os jovens, eles estão em situação de precarização no trabalho hoje no Brasil e estão dentro das rotinas desgastantes e exaustivas, né. Então são trabalhadores de shopping centers, de lojas, né, são trabalhadores do comércio, né, que têm realmente a sua mão de obra explorada, sem um retorno significativo e principalmente sem tempo de descansar, né. Então o Rick, ele trouxe esse impacto para a rede social, eu acho que a gente vive numa era digital e isso ajudou muito, né, então o TikTok acabou explodindo esse tema por lá, muitas pessoas se identificaram e o VAT, ele surgiu através daí. O Rick falou: "Opa, muita gente falando a mesma coisa que eu. Vamos nos organizar então, de forma totalmente voluntária, vamos nos organizar, vou fazer uns grupos aqui de WhatsApp, e aí esses grupos de WhatsApp as pessoas vão entrando e a gente vai discutindo, né. Cada um vai contando a sua história sobre a sua rotina, o que que a gente pode fazer e vão para a rua".
e foi assim que surgiu o movimento Vida Além do Trabalho, de uma forma totalmente diferente do surgimento de outros movimentos, né? Foi através de um desabafo que trouxe um grupo de WhatsApp, esse grupo de WhatsApp bombou, e a gente separou em várias regiões, e nisso começaram-se nossos trabalhos de panfletagem para falar com o trabalhador. Então, batemos em comércios, falamos dentro dos centros das cidades, a gente fala diretamente com o trabalhador dentro do habitat dele, né, para conscientizar de que essa realidade pode ser mudada, né? Mas ela só pode ser mudada se nós nos unirmos. E se o trabalhador criar essa consciência do lugar dele dentro da sociedade, como um trabalhador explorado pela escala 6 por 1. Né? Então, eu acho que o VAT ele teve esse grande boom justamente pela forma que a gente chegou nos trabalhadores. Chegamos nos trabalhadores com o discurso de trabalhador, porque o que é o movimento VAT? Quem forma o movimento VAT? Hoje, o movimento Vida Além do Trabalho ele é formado por trabalhadores da escala 6 por 1. Eu sou uma trabalhadora da escala 6 por 1. Ou são trabalhadores da escala 6 por 1, ou são trabalhadores que viveram uma vida dentro da escala 6 por 1, né? E isso é um grande diferencial, né? Os militantes, os coordenadores do movimento Vida no Trabalho têm essa realidade, vivem nessa realidade, né? E nós nos unirmos para isso, independente de ideologia, independente de partido, independente se somos organizados em outras organizações, movimentos, sindicatos, o que for, ou não, né? O VAT abraçou todos os trabalhadores, inclusive os trabalhadores independentes, autônomos, né? E nesse sentido. E esse foi o diferencial. E, Vanessa, inclusive, todo esse movimento levou a que fosse apresentado um projeto de lei pela deputada Érica Hilton pelo fim da escala 6 por 1. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e a quantas anda esse projeto. Será que temos possibilidade de aprová-lo? Então, temos sim, né, possibilidade de aprovar. Eu sei que existe um pensamento pessimista, né? Porque, poxa, nós temos 3 projetos ali que ainda estão ativos dentro da Câmara dos Deputados, né? Nós não é só o nosso, né? Nós temos em torno de 8 a 9 propostas no sentido da redução da jornada de trabalho, que está engavetado, né? E a gente está aí desde os anos 80 lutando, né, para reduzir mais ainda a nossa jornada, e a gente não consegue passar de forma alguma, né? Então as pessoas têm um pensamento pessimista, sabe, Sofia, em relação a isso, e eu queria dizer para essas pessoas, eu queria dizer para o trabalhador que está aí do outro lado da tela, para vocês terem fé, tá? Para vocês acreditarem de fato, porque é possível e vamos fazer. Nós conseguimos mobilizar 3 milhões de assinaturas na nossa petição. São 3 milhões de pessoas que acreditam nessa mudança, né? E fora isso, nós fizemos um impossível, que era recolher as assinaturas necessárias, né, para poder levar a nossa PEC adiante, certo? Que seria algo impossível, né, ali naquele momento, e nós conseguimos através da mobilização popular, porque foi uma pressão popular para que a gente conseguisse essas assinaturas, né? Qual é o deputado que deixou de assinar? Ele deixou de assinar, deixou de apoiar seu próprio eleitorado. Então é uma pressão muito grande para eles, e a gente fez isso, a gente escancarou quem de fato está ao lado do trabalhador nesse momento. Então, a Érica, ela foi uma querida com a gente, ela acolheu a nossa ideia, né? O VAT, ele foi acolhido por muitas pessoas, né? Muitos parlamentares, né? Acolheram o VAT, e a Érica, ela se propôs a comprar a nossa ideia e fazer esse projeto, né, acontecer. E a gente está lutando. Como que está esse projeto hoje? Nós estamos dependendo do Hugo Mota desengavetar ele para poder pautar ele. Então, nossa pressão de agora em diante é no Hugo Mota, né? Não somente no Hugo Mota, mas em todo o Congresso, para que a nossa PEC ela venha a avançar lá dentro, né? Nós já temos mais de 230 assinaturas necessárias para que ela transmita lá dentro. Então, é nesse sentido que está hoje a nossa luta. Por isso que dia 1º de maio nós estaremos nas ruas para pedir
e fazer a mesma pressão que a gente fez para conseguir aprovar essa PEC, né, para conseguir levar ela, né, apresentar ela, para a gente conseguir novamente que o Congresso olhe para o trabalhador, né, e veja de fato, a importância de estar pautando essa PEC lá dentro, tá bom? Então, assim, estamos avançando, tá? E falando no 1º de maio, Vanessa, o que está sendo organizado aqui em Santa Catarina para o dia 1º de maio? Então, em Santa Catarina tá sendo organizada a nossa marcha e o nosso ato, né, nosso ato, né. O Movimento Vida Além do Trabalho se uniu a outros movimentos sociais e centrais sindicais históricas que já lutam há muitos anos, né, pela redução de jornada de trabalho e unificamos a luta, tá. Isso é muito importante falar, né, sobre a unificação dessa luta. Nós faremos um ato em São José, tá. Esse ato, ele vai ter uma concentração, deixa eu só pegar aqui inclusive a concentração, só um minutinho, para mim poder passar os dados Tem aqui o corretos. banner, Tem o deixa eu banner aí? compartilhar aqui minha Espera aí. tela para colocar o banner da Grande Florianópolis aqui, ó. Isso. Concentração da marcha. Exatamente. A gente vai ter uma marcha, que vai ser uma marcha bem potente, né, onde a gente vai fazer as nossas reivindicações, que vai começar ali na Escola América Dutra Machado, né, ali em São José. Na verdade não é bem São José, ainda é Florianópolis ali, né. E depois dessa marcha, no ponto final da marcha, nós iremos nos encontrar com o restante dos nossos companheiros e camaradas para uma grande festa das trabalhadoras e dos trabalhadores, onde a gente vai prestar serviços, a gente vai fazer várias atividades culturais, né, para o trabalhador e para a família do trabalhador, né. Então é importante a gente dizer, vai ser ali realmente esse percurso entre a escola e o ponto final, que vai ser na beira-mar de São José, a gente vai passar por diversas comunidades, inclusive. Então a gente vai integrar a luta, a gente vai trazer a comunidade para esse debate, que eu acho muito importante, né. Então é esse movimento que a gente está fazendo. Então dia 1º de maio, a partir das 13h, nós estaremos organizados para marchar pelo fim da escala 6x1. E no final festejar, né, também que estamos unidos, essa união pelo fim da escala 6x1. Então tá todo mundo convidado aí, inclusive para seguir a gente nas redes sociais, ali do Movimento Vida Além do Trabalho SC, tá? E também seguir o movimento nacional para ficar ligadinho em toda a nossa programação que vai acontecer. Vou já colocar aqui no banner o @ do movimento no Instagram para vocês seguirem. Vanessa, quais são as outras pautas, além do fim da escala 6x1, que são, assim, as reivindicações para esse 1º de maio? Então, 1º de maio, pautas principais, né, que foram acordadas dentro dessa conjuntura, dessa união de movimentos, foi o fim da escala 6x1 e redução, né, da jornada de trabalho sem a redução do salário, tá? Essas são as pautas principais. Porém, quando a gente fala sobre o Dia do Trabalhador, a gente está falando de todas as lutas dos trabalhadores. Então, a gente está lutando contra privatização que vai atrapalhar, né, que vai prejudicar a vida de milhares de trabalhadores. A gente está falando sobre os entregadores de aplicativo que estão lutando por um pouco de dignidade, né, como trabalhadores ali fizeram a paralisação deles, então a gente está apoiando também. A gente está falando sobre a exploração da mão de obra feminina na cidade, né. Também a gente está falando sobre uma reivindicação de um aumento real de salário mínimo, né, dentro da nossa cidade, um modelo de aumentar o salário na nossa cidade, que é um salário baixo, para um custo de vida alto, né. A gente está falando de diversas pautas importantes, tudo que envolve o trabalhador, tanto da cidade quanto do campo, né. Então é importante a gente dizer que o VAT, ele, além do fim da escala 6x1, a gente quer dignidade para o trabalhador, né. Então o dia 1º de maio, ele não vai ser somente uma reivindicação pelo fim da escala 6x1 apenas. Claro, obviamente, é o nosso debate principal, nossa pauta principal. Nós vamos falar sobre muitas questões. A gente vai falar sobre o trabalho análogo à escravidão, né, que a gente tem muito no Brasil. Inclusive nós temos um caso como o da Sônia, uma mulher que foi encontrada nessa situação de trabalho
trabalho análogo à escravidão, e hoje a Justiça Catarinense mandou ela de volta, inclusive, né? Ela mandou ela de volta para a casa do explorador dela. Então, a gente vai falar sobre todas essas questões, a gente vai falar sobre a questão de como o mercado de trabalho dentro da nossa cidade, no nosso estado, né, fecha as portas para pessoas trans, por exemplo, que não conseguem uma oportunidade de trabalho. Então, o VAT ele está junto com todas essas pautas. A gente está envolvido com todas as lutas voltadas ao trabalhador. Tanto o trabalhador que é servidor, terceirizado, trabalhadores do comércio, trabalhadores independentes e autônomos, trabalhadores do campo. Né? E dia 1º vai ser uma luta pelo trabalhador, mesmo que a pauta principal seja o fim da escala 6x1, que já envolve muitas outras lutas, né? Dentro do fim da escala 6x1, já vai ajudar bastante em outros, mas estaremos lutando pelo trabalhador e é importantíssimo que todos estejam somando com a gente nas ruas nesse momento. Vanessa e audiência, a gente vai fazer um breve intervalo para trazer aqui os nossos apoiadores e nós já retornamos com a entrevista. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Retornamos. Quero agradecer muito os nossos apoiadores culturais, responsáveis por a gente conseguir realizar o nosso trabalho aqui na Cooperativa Comunicacional Sul e no Portal Desacato. Muito obrigada pelo apoio de vocês. É essencial para a gente poder continuar trazendo a outra informação aqui em Santa Catarina, para o país e para o mundo também. E quero convidar você, que faz parte de alguma entidade ou sindicato, e que gostaria de apoiar o nosso trabalho, para entrar em contato com a gente, para a gente estabelecer uma parceria. O nosso contato é o 48988077742. Vou botar aqui na tela. Você também, se não fizer parte de uma entidade, uma empresa, e quiser apoiar o nosso trabalho, você pode contribuir através do nosso Pix, que é o desacato.contribua.pix@gmail.com. Você pode ser um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato. No nosso site desacato.info tem todas as informações de contribuições que podem ser mensais ou anuais. E uma última forma de apoio é sendo um membro ou membra do nosso canal no YouTube. Você entra lá na nossa página no YouTube, nos segue se ainda não segue, e você pode clicar em ser membro do canal. São contribuições mensais através da plataforma do YouTube. Qualquer uma dessas formas nos ajuda demais a poder melhorar cada vez mais nosso trabalho, poder ter novos trabalhadores aqui da comunicação trabalhando junto com a gente. Então, se você puder, contribua conosco. Os valores no Pix podem ser qualquer valor, sendo um leitor ou leitora amiga, vai desde R$10 por mês até valores mais altos. E você concorre a um sorteio que nós temos em parceria com a Editora Insular. Todas as segundas-feiras nós sorteamos um livro da editora para aqueles que contribuem com a gente. Você pode ser o sortudo ou sortuda a receber um livro da Editora Insular na sua casa. E lembrando que se você não puder contribuir financeiramente, porque nós sabemos que no final do mês aperta e qualquer dinheirinho significa muito, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, compartilhar os nossos conteúdos, curtir, divulgar, comentar aqui nas programações. Nós estamos em todas as redes, YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok, Threads e Blue Sky, como @portal.desacato. Também agora estamos numa lista de transmissão no Telegram, se você preferir se informar por ali. E é isso, são essas todas as formas. Contribua se você puder, ou compartilhe com alguém que poderia contribuir. Só assim a gente consegue avançar e
quiçá um dia ter um nível em que a gente possa competir de uma forma mais igual com as mídias monopólicas do nosso Estado, que mais desinformam do que informam e não trazem o que realmente você precisa saber sobre o que está acontecendo no nosso Estado e no mundo. E eu volto aqui agora com a nossa entrevistada, Vanessa Brasil, do Movimento VAT. Vanessa, a gente tem avançado gigantemente em tecnologia que, objetivamente, faz com que a gente não precise trabalhar todas essas horas, né? Você poderia utilizar a tecnologia a serviço da classe trabalhadora, né? Para que a gente possa trabalhar menos e viver mais. No entanto, não é isso que acontece. A gente tem cada vez mais horas extenuantes de trabalho, um trabalho cada vez mais precarizado. Na sua visão, por que isso? Como você explica isso? Boa pergunta, Sofia. Parabéns pela pergunta, porque é uma pergunta que todos nós nos fazemos, né? Uai, a gente está numa grande evolução da tecnologia, a gente está num avanço muito grande, né? As empresas estão aderindo à tecnologia, e por que ainda estão escravizando de fato o trabalhador? A gente gosta de usar escravizar, porque de fato é uma escravidão, né? Uma escravidão moderna dos tempos atuais, uma escravidão contemporânea, né? Existem vários fatores, além do sentimento sádico de explorar o trabalhador, né? É um sentimento sádico, quase que sádico, a exploração do trabalhador, né? Se a gente pega, não há necessidade do trabalhador trabalhar na escala 6x1 para produzir. Isso já foi provado, nós temos estudos que indicam isso. Nós temos, inclusive, no Brasil, 27 empresas que fizeram um laboratório em 2023, que acabou em 2023, a experiência da escala 4x3, onde só indicou positivas, coisas positivas, crescimento, né? Produtividade aumentou na empresa. Então, assim, não existe uma explicação além do sadismo dessas empresas e também a questão de não investir na tecnologia e economizar, sabe? Explorando o trabalhador, né? Então, às vezes, eles não querem colocar uma tecnologia e investir ali, né, na tecnologia, e querem explorar o trabalhador porque acha que vai ser mais barato para eles, nesse sentido. Então, eu não consigo ver, de fato, é uma pergunta que eu faço para os empreendedores que têm a escala 6x1 em suas empresas e possuem tecnologia, por exemplo, né? Eu falo, olha, a sua empresa é tão moderna, né? E por que você ainda você mantém ainda os seus trabalhadores na escala 6x1? Nem eles sabem explicar, porque é um sentimento sádico mesmo. É uma cultura de exploração, aonde até mesmo o empresário, ele não acha possível, entendeu? Então, o nosso trabalho aqui fora é muito importante, né? Para que a gente consiga despertar essas consciências de que você não precisa explorar o trabalhador. Você não precisa explorar o trabalhador para que a sua empresa tenha sucesso, para que você, né, cresça o seu rendimento. Então, nesse sentido, a tecnologia ela tem um papel fundamental nos tempos de hoje, a gente sabe disso, né? E ela, em conjunto com o humano, a gente consegue abolir de uma vez por todas e proibir a escala 6x1, não há necessidade, né? A gente pode fazer essa transferência. Não do emprego, porque a mão de obra é uma coisa que as pessoas falam, vai acabar por causa do avanço da tecnologia, todo mundo vai ficar desempregado. Não vai. A gente precisa de humanos o tempo todo. A gente passou pela implementação da internet e ninguém ficou desempregado assim, né? Não foi isso que aconteceu. A gente se adapta, né? E o que a gente quer em relação à tecnologia, é que ela nos auxilie, até mesmo para acabar com essa exploração, utilizar ela de uma forma positiva. E as empresas precisam ter essa visão, né? Isso é empreendedorismo, né? É você mostrar a inovação, é você revolucionar a forma de você trabalhar, você mostrar para você ter os seus resultados. E então para mim é sádico, né? Essa é a resposta, é sadismo. Interessante tu falar sobre sadismo, porque de fato a burguesia do nosso país ela é muito sádica. Você tem diversos exemplos, por exemplo, de mulheres que tratam a sua empregada doméstica pior do que bicho, que parece que gostam de esmagar, de subjugar,
de tratar mal, e eu acho que isso tem uma relação direta com o período da escravidão no nosso país, né? Uma burguesia que realmente não tem respeito nenhum e tem um sadismo de explorar a classe trabalhadora. E eu acho que isso, inclusive, pode beneficiar a gente de criar um ódio de classe, né? Porque eu acho que a gente se move por sentimentos de amor, e isso constrói, mas também por sentimentos de ódio àqueles que nos oprimem. Vanessa, assim eu queria te perguntar da tua experiência na escala 6x1, e também se quiser comentar isso que eu acabei de falar. Claro, eu queria só acrescentar de que é assim que se faz as revoluções, né, através da convulsão social, né, infelizmente aí, muitas questões a gente mudou através desse ódio que a gente a gente teve pelo explorador, e esse não vai ser diferente, o nosso papel é esse, não que as pessoas criem ódio, mas que elas criem uma consciência de que elas estão num lugar de serem exploradas, elas estão sendo exploradas, né, a gente não tem acesso nem a 1% do que a gente produz, certo? E a burguesia, ela quer nos ver cada vez menos politizado, né? Menos informado, com menos senso crítico para reivindicar a nosso direito e nos unirmos de fato, né? A minha experiência na escala 6x1 foi uma experiência muito difícil. Eu trabalho desde os meus 14 anos de idade, com 16 anos de idade eu assinei minha carteira de trabalho pela primeira vez, eu tenho 35 anos. Tá? E nesse sentido, trabalhei a minha vida inteira de carteira assinada na CLT. Fui explorada de todas as formas, desde da questão da escala, quanto o famoso cargo de confiança que não tem uma escala definida, né? Você fica na empresa ali, um cargo de confiança para você receber um pouquinho a mais, uma mixaria a mais no seu salário, né? O que as pessoas acham sensacionais, quem não tem essa consciência ainda de que está sendo explorado, e você não tem uma determinada escala de fato, porque você passa 12 horas à disposição, você passa uma vida à disposição da empresa, né? Então eu fui explorada tanto nessa questão, quanto acúmulo de função somada à escala, né, 6x1, a escala 6x1 me afetou psicologicamente, né, potencializou questões de transtornos mentais na minha vida. Eu fui uma vítima do burnout, assim como o Brasil é. Hoje nós temos 33 milhões de brasileiros na CLT, né, trabalhando na escala 6x1. CLT trabalhando na escala 6x1. São quase 34 milhões de brasileiros nessa escala, e é muita gente, né? E ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente vê um crescimento horroroso, né, na saúde mental, a gente vê o Brasil no topo do burnout, né, a gente vê o Brasil no topo de afastamento, né, por causa da saúde mental do trabalhador, e eu fui uma dessas pessoas. Eu fui essa pessoa, eu estou dentro dessa realidade, eu estou dentro dessa estatística, né, então, nesse sentido, a minha realidade é essa, trabalho na escala 6x1, trabalho de CLT, inclusive para me estar aqui dando essa entrevista, eu tive que negociar as minhas horas, né, a gente sempre negocia as nossas horas, ou seja, se o meu turno acaba 6h30 hoje, eu vou ter que ficar até 8 horas trabalhando, ou então vou ter que abrir mão de 1 hora do meu almoço para mim poder conseguir repor isso. Então eu sou a realidade. Eu luto pelo que eu sou, pelas minhas dores, né? Então, a escala 6x1, ela é escravagista, ela não permite que você tenha vida de fato além do trabalho, né? E eu estou dentro dessa realidade hoje, e a minha experiência foi péssima. Tanto de física, eu já me afastei, teve momentos, e eu vou falar relatos fortes aqui, momentos em que a gente vai chorar no banheiro, né, que é uma piada dentro do trabalhador, às vezes os trabalhadores falam: "Ei, quantas vezes tu chorou no banheiro hoje?", né, porque a gente tem tempo até para ir no banheiro. Se você for do telemarketing, você tem tempo até de ir fazer as suas necessidades fisiológicas. Seu tempo, ele é contabilizado, né, pela empresa de uma forma amoral, né, uma forma desumana, né, e teve muitas vezes que eu pensei realmente em acabar com tudo, e esse é um sentimento de todo trabalhador precarizado e todo trabalhador explorado. Chega momentos que a gente está tão exausto, a gente não tem tempo, a gente vai dormir,
acorda, a gente já está na mesma realidade e a gente não fez nada da nossa vida. E a gente tem até uma frase que a gente fala: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, né, dentro da sua rotina, né? E aí, qual foi a sua última experiência para si? Qual foi o último momento que você se cuidou, fez algo para você? E as mulheres ainda são as mais afetadas. E eu, como uma mulher, eu tive triplas jornadas e ela me afetou de uma forma muito profunda, o suficiente de eu me indignar, né, de eu trazer, assim, para a minha veia, ativista, essa pauta com tanto amor, né, com tanto ódio, que nem você falou, e é esse sentimento que a gente quer despertar nos outros trabalhadores que estão vivendo a mesma realidade. Uhum. Vanessa, isso que você falou agora me lembrou de um texto, e eu vou pedir permissão aqui para ler. Fala Eu Sei, Mas Não Devia, da Marina Colasanti. Não sei se você conhece. Ele é um pouquinho longo, mas eu vou lê-lo porque eu quero que você comente ele depois. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender a luz mais cedo. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pensando sem ter vivido o dia, e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e do que não necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro sem com o que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagar mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e a engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado a um infildável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios, se acostuma a não ouvir passarinhos, a não ter galos de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e baioneta. Para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde em si mesma. O que isso tem a ver com a vida além do trabalho e o fim da escala 6x1, Vanessa? Tudo a ver, você resumiu a vida do brasileiro, né, do trabalhador brasileiro, né, hoje, né, a gente se acostuma, né. Marx inclusive falava muito isso, Karl Marx falava sobre a alienação do trabalho, né. Então, é isso, é a gente se acostumar, a gente não tendo tempo para libertar a nossa consciência, a gente se acostuma, a gente se adapta,
né? A gente entra dentro da forma, né, dessa fábrica de pessoas que não são pessoas, né? São apenas objetos de produção. Então, esse texto ele fala muito sobre exatamente isso, né? A questão da desconexão. Nós somos levados à desconexão de nossa própria consciência. A gente não consegue ter essa consciência. E por que que a gente não consegue ter essa consciência? E por que que nós estamos sempre colocados nesse lugar, somos colocados nesse lugar de termos que nos adequar, de nos apagar, de não existir, né? É a não inexistência, né? É um projeto desse sistema capitalista que a gente vive. O sistema capitalista, ele quer isso. Seres humanos que não são mais seres humanos, né? São apenas máquinas de produção que jamais serão capazes, de fato, de receber um retorno do que produz. Não é verdade? Então, é isso que essa a linha dessa luta. A vida além do trabalho, quando a gente fala vida, a gente está falando da vida de reconectar o trabalhador à sua consciência, porque é revolucionário. As pessoas ainda não entenderam que essa luta pelo fim da escala 6 por 1 é você trazer mais tempo para as pessoas se conectarem com a sua consciência, se conectarem com o questionar. O texto ele fala exatamente isso. Nós somos apagados, a nossa existência é apagada, nós somos colocados num lugar de desconexão. O sistema faz com que a gente se desconecte com as nossas próprias necessidades, até as mais básicas, né? Até quem nós somos, até a nossa identidade, né? E aceitar tudo que foi imposto, né? A aceitação. Eu não consigo mudar isso. Quantas vezes a gente nas ruas, cara a cara, porque o VAT ele faz isso, nós fazemos uma panfletagem raiz, onde a gente dialoga de fato com o trabalhador, a gente passa 10, meia hora com um trabalhador só, discutindo sobre o fim da escala 6 por 1. E muitas vezes a primeira coisa que eles falam é: isso não vai mudar, né? Isso não vai mudar quem. Exato. Estão acomodados ali, eles são colocados, induzido, nós somos induzidos o tempo todo a isso, a nos acomodar, a realmente ser pacíficos demais em relação aos nossos direitos, não é verdade? A aceitar. Não vai mudar a falta de esperança, a falta de fé em si mesmo, numa mudança, né? E a gente faz um trabalho de conscientização, que é o trabalho que a gente precisa fazer, além do discurso político, né? A gente tem que entender que política ela não é só institucional, ela é aqui fora, ela está no pãozinho de cada dia que a gente compra de manhã na padaria, né? E a política também é trocar, criar situações e rodas de conversa e debates para despertar a consciência. Estamos hoje indo para as ruas dia 1º de maio para lutar e disputar a consciência do trabalhador. Estamos indo contra o sistema e despertar esses trabalhadores, sabe, Sofia? E esse texto fala exatamente sobre isso, né? Que a gente entra num estado de... Ai, gente, num estado de aceitação de tudo que vier, de todos os acontecimentos externos, tá bom, né? A gente se coloca nessa zona. E é nisso que a gente precisa trabalhar, disputar a consciência, né, do trabalhador. É uma luta muito difícil, né? Mas se Eu toda a penso que já classe se tem unir... vitória, sabe, Vanessa? Porque por mais que a gente não tenha conseguido ainda a redução da escala 6 por 1, né, o fim da escala 6 por 1, a gente conseguiu colocar ela no debate público, né? E isso é muito positivo. Você poder ter, numa das pautas principais de um 1º de maio, o fim da escala 6 por 1, uma pauta que seja propositiva, porque a gente está sempre reivindicando perda de direitos, né? Então, contra a reforma trabalhista, óbvio, temos que lutar contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, mas é importante também quando a gente propõe algo, né? Como o fim da escala 6 por 1. E é a primeira vez desde muito tempo que eu vejo uma pauta propositiva dentro do 1º de maio,
e que tem sido debatida, inclusive aqueles políticos que não têm se posicionado ou que têm se posicionado contrários ao fim da escala 6x1, se colocaram numa posição pública muito ruim, né, das pessoas e dos seus apoiadores, inclusive, questionando essa posição, né, cobrando. Então, isso é muito positivo para um país que está vivendo com pouca mobilização, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a conjuntura de organização hoje que nós temos no país, para finalizar. Ok, conjuntura, né? Eu vou falar do VAT, vou falar sobre no modo geral, eu como uma ativista, né, que estou por dentro de todas as bases, né, de todo o funcionamento. Eu acredito que o fim da escala 6x1 está sendo esse empurrãozinho que a gente precisava para se mobilizar mais. Nós estávamos, sim, num período muito pacífico em relação às nossas lutas, né, gerais. Claro, obviamente, a gente tem as lutas contra, por exemplo, a privatização, né, contra várias outras lutas, né, sobre a questão, a gente teve lutas históricas, né, que nós fizemos nesses últimos anos contra o desmonte da CLT, contra o desmonte, né, ali da questão das aposentadorias, né, e eu acho que a 6x1, o fim da escala 6x1 é uma pauta, como você falou, importante para mobilizar todos esses campos, né? Estavam adormecidos. Vamos acordar todo mundo, gente. Está surgindo uma coisa aí boa para a gente está conseguindo atingir até o público que normalmente não fala sobre isso, que são jovens, os adolescentes, né, preocupados, os universitários, pessoas que não trabalham na escala 6x1, está aderindo. Vamos aderir também, vamos correr, vamos ir atrás. Então, acho que foi um empurrãozinho que a gente precisava, né, para dar um despertar. E é revolução, isso é revolução, porque é o disputar da consciência, né? Hoje no Brasil, o movimento Vida Além do Trabalho vai movimentar 20 cidades no Brasil inteiro. Nós estaremos com 20 cidades no Brasil, né? 19, 20 cidades, estamos aqui a todo momento, dizendo, opa, vou fazer também. A todo momento tem uma atualização diferente de uma cidade. Somos 20 cidades no Brasil, vamos estar mobilizados dia 1º de maio para pedir o fim da escala 6x1, tá? E essa organização ela está sendo em cidades, né, ali em municípios, a nível municipal, a nível nacional, né, estadual. Né, nós temos esse trabalho contínuo, o VAT ele não é só ato, essa é a diferença, nós estamos semanalmente, toda semana, religiosamente, nas ruas conversando com o trabalhador, né, o ato é só mais uma coisa ali, perto de todo o trabalho que a gente faz por trás de conscientização, e essa é a conjuntura, as instituições, os movimentos, os sindicatos, as centrais sindicais pegaram com a gente esse desafio do dia 1º de maio, tem cidades que vão fazer independente, que não vai ser puxado por uma organização específica. Tem cidade que só são 5 pessoas que vão para a rua, gente, com cartazes, mas eles estão lá resistindo, que não tem uma mobilização, uma organização ainda de fato. Tem gente que não vai participar de ato, mas estão imprimindo na Lan House, por exemplo, 20, 30, 40 panfletos para entregar no trabalho, né? Para entregar ali. Então, é muito legal, sabe? Essa organização ela está acontecendo de uma forma muito bacana e voluntária, né? O trabalhador mesmo sem estar organizado, né? Ele está aderindo. Então, é isso que a gente precisa dar força das pessoas. E também dizer para as pessoas que é possível, nós temos estudos que indicam que é possível. E nós temos estudos que indicam que é necessário, é mais do que possível, é necessário para a nossa própria sobrevivência como trabalhador. Então, dia 1º de maio, encontro vocês, você que está aí do outro lado, nas ruas, somando com a gente pelo fim da escala 6x1. Bora adiante, trabalhador. No Portal Desacato estaremos fazendo a Por cobertura. favor. Faremos a cobertura tanto da marcha quanto da festa dos trabalhadores e trabalhadoras na Beira-Mar de São José, e a marcha, o ponto de encontro na Escola América Dutra Machado, também de São José, a partir das 13 horas. Fica o convite para quem é da Grande Florianópolis. Também vi que tem o chamado para Blumenau. A concentração é na Igreja Matriz, na Rua 15, 1º de maio de 2025, às 16 horas, com o início do ato às 17 horas em Blumenau. E à medida que a gente for
tendo, né, acesso a todos os atos aqui no estado de Santa Catarina, nós vamos divulgaremos amanhã, sexta-feira, e o Portal do Desacato, acompanhem aí que nós vamos estar na cobertura desse ato. Vanessa, muito obrigada pela tua presença aqui hoje, por dispor dessa 1 hora. A gente sabe quanto é difícil achar tempo nesse sistema em que vivemos. Esperamos modificar, esperamos que logo a gente tenha o fim da escala 6x1. Mas muito obrigada por estar aqui e nos encontramos no ato presencialmente. Obrigada, Desacato. Obrigada, Sofia, tá? É muito importante aí o apoio de vocês, tá? Eu acho que nós precisamos nos unir, né? Vocês também são trabalhadores, vocês estão indo lá também por vocês, por todos nós, né? A gente está indo por quem já passou e por quem está chegando agora. Então, obrigada, Desacato, eu que agradeço aí a presença e estou à disposição sempre de vocês. E até o ato. Até. Muito obrigada à audiência que nos acompanhou. Aqui o Pablo Moscatelli comentou algo muito interessante que eu não sabia, inclusive, que essa escala é chamada de Semana Inglesa e foi criada na Inglaterra depois da Revolução Industrial. Foi adotada na América Latina como bíblica, mas na Europa não é aplicada há anos. No Brasil temos empresário. Eu adorei empresário com dinossauro aqui. Eu nunca tinha visto. E o Pablo Moscatelli também fala por um 1º de maio sem discursos de políticos, um 1º de maio com as reivindicações das e dos trabalhadores. Se os trabalhadores nos vai bem, ao país também nos vai bem. Muito obrigada, Pablo Moscatelli, Jolanda Dantas, que traz aqui que o debate foi importantíssimo, ao Luiz Marques, que dá bom dia aqui para o desacato, para os desacatadores, ao Paulo Rebeschini, que esteve também presente aqui na Manhã com Dignidade, Cesário Oliveira, Eduardo, Antônio, Raul, Mariana Borges, Talifeld Glazer. Muito bom dia a todo mundo que participou da nossa programação de hoje, que ainda segue. Agora, às 11 da manhã, nós temos o programa Ginga com o professor Márcio de Souza. E amanhã nos reencontramos com mais programação da Manhã com Dignidade, com o Mural da Manhã aqui. Nos reencontramos e no JTT também. Um bom dia para vocês.